pobre, irmão. Eu sei que às vezes nós estamos num número menor. É bom que daí sobra mais, né? Mas a palavra de Deus diz que onde estiverem ou mais reunidos no meu nome, ali eu estaria, né? Glória a Deus por isso. Esse fim de semana nós tivemos o Descent no Brasil. Reuniu cerca de 195 mil irmãos. 195 mil pessoas. Acredito que 4.500 pessoas entregaram a vida para Cristo. Ele tem uma série de porcentagens lá de coisas que aconteceram. Tiveram pessoas que voltaram a enxergar, pessoas levantando de cadeiras de roda. Foi algo sobrenatural. Tinha evangélico, tinha evangélico protestante, tinha tradicional, tinha a Igreja Universal de Cristo lá. Não levantaram placa de igreja, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja... Não, foi o reino de Deus em movimento. Tinha batista, tinha pentecostal, tinha neopentecostal, tinha católico. Teve um testemunho de um padre, que eu vou postar no grupo depois, né? Eu acho que depois eu posto. Um padre que teve no Descend, ele falou... Perguntaram para ele, mas padre, você foi num evento cristão? Ele falou, ué, mas eu não sou cristão. É o ajuntamento da Igreja Santa. Ele falou, eu não podia ficar de fora disso. E lá, mas eu vou postar depois, vocês vão conseguir ler. Amém, amados? O que eu quero dizer com isso? Pode ser no meio de 140 mil, 190 mil, 300 mil. Pode ser entre você e você e mais uma pessoa. Pode ser em 10 pessoas, 8 pessoas. Pode ser numa igreja cheia, pode ser numa igreja pequena. Quando Ele quer se manifestar, quando você dá a abertura, Ele fala com você. Amém? Então não fique preocupado com números. Para você que não sabe, o Ministério do Novo Japão começou em 3 pessoas. E hoje nós estamos aqui. Uma com a pastora Ana, depois veio mais 2, e assim mais 2, mais 1, mais 3. E nós estamos aqui até onde Ele quiser nos levar. Amém? Então hoje o pastor vai dividir conosco, né? Abra o seu coração, vamos orar por ele, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo do pastor Célio. Senhor, que o Senhor esteja usando ele como boca de Deus nessa terra, nessa noite. Arranca toda preocupação do coração dele. Colocamos a vida da pastora Ruth diante do Senhor, tudo que ela tem feito, tudo que ela tem vivido nesses dias, toda essa casa, Pai. Continua operando seus milagres, porque nós sabemos que no final isso vai ser um testemunho poderoso de tudo que tem acontecido, de tudo que tem sido feito. E que nessa noite a Tua palavra seja alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pediu para o pastor ficar aqui um pouco, tá? Alô? Alô? Eu pedi para o pastor ficar aqui um pouquinho. O pastor, agora há pouco, pediu uma oração para que a igreja estivesse orando para que Deus abrisse uma porta para nós. Amém? Só que a palavra de Deus diz que nós somos donos, Deus nos deu chaves. Chave. Esse é um tema para uma outra mensagem, mas o Espírito Santo me tocou ali. Vou compartilhar com vocês. Quando você tem uma chave, você tem autoridade e poder para entrar e sair a hora que você quiser. Certo? E a palavra de Deus diz que Deus Ele nos deu a chave dos céus. Dos céus significa que está no plural. Então, ou seja, nós temos o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Amém? Amém. O primeiro céu é onde nós estamos. Certo? Certo? O segundo é onde está o firmamento, ou seja, as estrelas, todas essas coisas. E o terceiro é onde está Deus. Se nós temos a chave dos céus, significa que nós temos a chave dos 3 lugares para entrar e sair a hora que nós quisermos. Amém. E a palavra de Deus diz, de uma dessas chaves, ela diz assim, se 2 ou 3 concordares em alguma coisa aqui na terra, será concordado no céu. Amém. Se 2 ou 3 ligares aqui na terra, será ligado lá no céu. Amém. Então significa que se eu e o pastor, eu e a igreja concordar nesse tema, para que Deus abra uma porta para nós aqui, já está liberado. Porque a mensagem de hoje vai levar um pouquinho você a entender isso. Amém? Então nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos pegar essa chave, eu quero que se coloque de pé. Essa é a chave da nossa igreja, foi profética. Ó, a chave já chegou aqui. Eu quero que se coloque de pé. Você levante as tuas mãos, não como pedinte, mas sim como o rei que você é. Amém. Ordenando agora, Amém. pela autoridade que Cristo te deu, Aleluia. com uma chave nas mãos, fala assim, eu abro a porta agora do salão que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor amado, como igreja unida, Senhor amado, nós queremos concordar, ó Deus, fazer uma concordância, ligamos aqui na terra agora para ser ligado no céu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora com as chaves nas mãos agora aqui daquele salão que o Senhor tem preparado para nós, uma estrutura, Senhor amado, exata para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa nação. Pai amado, nós declaramos agora a abertura, Senhor amado, desse salão, Senhor amado, nós tomamos posse desse salão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenamos, Senhor amado, os anjos de guerra, Senhor amado, para liberar, Senhor amado, esta bênção no mundo espiritual para nossas vidas, para que nós possamos entrar nesse salão no mundo natural, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai, porque nós somos reis e sacerdotes sobre essa terra, e o Senhor nos deu, Senhor amado, a chave, Senhor amado, desta terra, do segundo céu e do terceiro céu, e por isso nós estamos na Tua presença agora, declarando a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Pode se assentar, irmãos. Eu posso pegar aqui Pode. uma palhinha, pastor? Pode. Amém, amado? Pode só continuar de pé mais um segundinho em nome de Jesus. Perdão, se levando só. Quando nós entramos aqui nesse lugar, nós tivemos um tempo de oração na nossa sala de intercessão, né? E eu tinha dito naquele dia que eu entrava por aquele lugar. Eu quero declarar nessa noite, como o pastor já estava aqui na direção, que hoje nós entramos, no nome de Jesus, nesse lugar. Amém. Amém? Quando nós entramos aqui, eu estava orando lá na sala, há um ano atrás, eu falei, Senhor, nós já entramos num lugar que está preparado, que tem estrutura. E realmente nós temos toda uma estrutura, porém nós não temos pessoas para essa estrutura aqui. Então eu quero dizer que nessa noite nós queremos entrar em um lugar que não tenha toda essa estrutura natural, mas que tenha a estrutura de pessoas. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém? Porque eu entendo que essa estrutura sem pessoas, ela é morta. Ela não tem validade nenhuma para nós. Não tem. Mas uma sala só com o púlpito de madeira e pessoas dispostas e prontas, aptas, as coisas rompem, as coisas vão acontecer. Então, no nome de Jesus, nós entramos hoje. Amém? Você concorda com isso? Amém. Nós entramos nesse lugar, nós entramos nessa sala. Senhor, o Senhor já sabe o valor que nós podemos pagar, o Senhor já sabe o valor que nós podemos honrar, o Senhor já sabe a necessidade que nós temos, como foi orado pelo pastor Célio aqui. Eu não estou invalidando a oração dele, mas eu quero complementar essa oração e declarar que nós já entramos, como ele falou. Se nós declararmos aqui na terra, é como no céu. O que ligados na terra será ligado no céu, o que ligados será ligado na terra. Então nós ligamos esse lugar e adentramos nesse lugar. Plantamos a planta dos nossos pés, tomamos nossa posse, nossa herança, em nome de Jesus. Amém, amados? Uma salva de palmas para o Senhor. Deus vai mover. Amém? Aleluia. Deus vai mover. Pode se assentar, irmãos. Queridos, hoje o culto tem sido um culto atípico. E quando o Espírito Santo ele manifesta, nada fica no seu lugar. A manifestação do Espírito Santo ele traz um movimento no mundo espiritual que atinge o mundo natural e as coisas começam a se alinhar com o propósito de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Pastor, eu peço, você poderia... Amém? Eu queria que hoje nós estamos com o tempo meio avançado, eu tenho umas coisas para alinhar, Deus tem umas coisas para alinhar com a igreja. Eu pensei que eu poderia fazer tudo hoje, mas eu acho que as coisas de Deus não podem ter pressa. Principalmente quando fala de estrutura, onde fala de ministração, de ensino da palavra e revelações que muitas vezes são revelações. Quando fala revelações, são coisas que provavelmente muitos dentro da igreja não estão familiarizados com esse tipo de coisa, com esse tipo de palavra. Não que não estejam na Bíblia, está na Bíblia. O problema é que quando está na Bíblia, você lê e você recebe uma revelação, é algo novo. Porque a Bíblia ela se renova a cada dia. A palavra de Deus ela se renova. Verdade. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe aberta a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. Querido, tudo que é perfeito está no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Antes da queda do homem,
estava tudo perfeito. Tudo era bom. Amém? Amém. Nós vamos entrar ali, nós precisamos entender algumas coisas diante de toda a criação que Deus fez, de todas as coisas que Deus preparou, né? Para que nós possamos começar a alinhar a nossa vida com o propósito real que Deus tem para cada um de nós. Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26 em diante. Todos acharam? É difícil achar esse livro. Embora seja um texto muito conhecido dos irmãos, tem algumas coisas que o Espírito Santo me levou a entender aqui. Principalmente falando sobre identidade, foi uma coisa que falaram hoje nessa noite. Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e de toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão por mantimento, para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde descerá para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Amém. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui é que essa criação, quando Deus está falando de criação, não estava ainda formado. Todas as coisas que Deus criou, até esse presente momento, não havia sido materializado ainda. Estava no Espírito. Entende? Estava no Espírito. Só que ele afirma as coisas. Pode ver que o crente ele tem que ter essa mesma mentalidade de Deus. Eu quero plantar isso no teu espírito nessa noite. Amém. Quando nós precisamos, foi por isso que Deus, o Espírito Santo me levou a fazer o que eu fiz antes, no começo dessa mensagem. Porque quando nós criamos alguma coisa no nosso espírito que está alinhado com o propósito de Deus, nós temos que fazer como aquilo já estivesse criado. Amém. O crente nunca pode viver uma vida como se fosse assim: eu vou viver hoje para ver o que dá amanhã. Não, você tem que viver hoje com a visão do que vai ser feito amanhã. Amém. Porque se você não tem uma visão daquilo que você quer concretizar amanhã, você não vai alinhar no dia de hoje para que você possa conquistar aquilo que você tem uma visão. Amém? Entendendo? Amém. Se você tem uma visão clara na tua vida de uma conquista, você vai alinhar o dia de hoje, o dia de amanhã, para você conquistar aquilo que você visualizou. Porque se você não tem uma visão clara na tua vida, daquilo que você quer, e daquilo que onde você quer chegar, e de onde Deus quer que você chegue, você não vai alinhar a tua vida espiritual e tudo aquilo que está ao contorno da tua vida, para que possa te ajudar a chegar a conquistar aquilo que você está visualizando. Estão entendendo? Então o que Deus fez? Você veja que Deus, ele, quando criou as coisas, ele viu que era tudo bom. Você veja que o animal, Deus diz assim, veja que Deus, como Deus está falando como aquilo já tivesse existido fisicamente falando. Mas só que não estava fisicamente feito. No capítulo 1, ele cria todas as coisas. Então significa que quando Deus fez Adão e Eva, criou Adão e Eva, significa que eu
e você estávamos em Adão. Entende? Porque toda a humanidade que existe estava representada em Adão e em Eva. Estão entendendo? Então, quando Deus cria, faz o esboço de todas as coisas para Adão e Eva, Ele já estava fazendo todas as bênçãos e preparando todas as coisas que você também precisava. Estão entendendo? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas daqui a pouco no capítulo 2 você vai entender com mais claridade. Então todas as bênçãos que Adão e Eva precisavam para sobreviver, Deus já havia planejado. Amém? Porque veja só, Deus criou todos os animais, Deus criou todos os peixes, Deus criou toda a erva, Deus criou todas como é que fala, as árvores frutáveis. Deus criou todas essas coisas. Para quê? Para abençoar a vida de Adão. Concorda comigo? Amém. Se isso estava no Espírito e Adão é o nosso representante, nós estamos representados em Adão, significa que quando você nasceu na terra, a tua vida já estava planejada. E todas as coisas que você precisa para a tua vida já estão preparadas no mundo espiritual. Mas elas ainda não estão materializadas na tua vida natural. Muitas das coisas. Então o que eu quero dizer é que todas as coisas que você precisa para a tua vida já estão preparadas para ti. Amém. O Senhor, Ele não vai te dar uma bênção de acordo com aquilo que você precisa agora. Essa bênção que você precisa agora já está preparada para você. Eu creio. Então não adianta você querer pedir alguma coisa nova para Deus, porque tudo já está preparado para você. O problema é que nós não entendemos que quando Deus preparou todas as coisas para nós, Deus não estava vendo a dificuldade e o problema que você ia passar para conquistar todas as coisas. Porque Deus me viu como pastor quando eu nasci. Mas só que Deus não me disse que eu ia passar por muitos lugares antes de chegar ao ser pastor. Porque Deus, Ele não está nem um pouco preocupado com o meio que vai te levar a chegar no lugar onde Ele quer. Amém? Amém. Pedro, Jesus chega para ele, o diabo pediu para saculejar a tua vida, pegar você de jeito. Ele pergunta para Cristo, Jesus, e o que o Senhor pediu para o Pai? Que a tua fé não falte. Então significa que os problemas da vida que o Senhor vai ter que enfrentar, Jesus está dizendo para o Pai, que não falte a fé do pastor Luiz, que não falte a fé do irmão Jorge, que não falte a fé do irmão Luiz, que não falte a fé das irmãs da igreja. Amém. O problema e a dificuldade vão existir. Se você está em Cristo, você está fortalecido em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa entender uma coisa. Deus deu aqui, nesse capítulo aqui, o primeiro capítulo, antes que Adão fosse formado ser vivente, Ele já deu uma lei espiritual que não vai mudar. E que nem Deus vai poder mudar, porque Ele já instituiu isso no mundo espiritual. Que foi a seguinte afirmação de Deus. Ele disse assim: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. O que ele está dizendo para você aqui? Quem tem que dominar a terra? O homem. O homem. Quem tem que sujeitar a terra? O homem. O homem precisa fazer todas essas coisas. Quem tem que fazer a coisa acontecer na terra? O homem. Então por que nós pedimos para Deus, Deus faz para mim? Por que nós pedimos para Deus, Deus faz essa bênção para mim? Porque você não tem uma autoridade diante de Deus no mundo espiritual como filho. Porque quando nós estamos numa autoridade de filhos diante de Deus, no mundo espiritual, nós temos que ordenar que essas coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos que ordenar.
Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém. Sabe por que você está aqui? Porque se você estivesse do lado de Deus, você não seria rei, você seria príncipe. E príncipe não tem autoridade. Príncipe pode representar um reino, mas nunca ter uma palavra de autoridade para governar nada. Nos céus só existe um rei. O rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Para que você pudesse ter um reinado na tua vida, você teve que ser enviado a um lugar. Da terra. É por isso que você é chamado de reis e sacerdote. E por isso que Jesus, na palavra diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Eu falei uma vez isso aqui. Por que ele é rei dos reis? Porque ele é rei, é o nosso rei. E nós somos reis nessa terra. E quando nós temos uma autoridade sobre as nossas vidas bem clara, nós podemos dominar o lugar onde nós estamos, no mundo espiritual. Amém? Agora, se você não tem essa identidade de dominador no mundo espiritual, você vai ser saculejado pelo inimigo, porque você não tem autoridade para lutar com ele. Você não conhece essa autoridade. Aqui não foi te revelado essa autoridade. Mas hoje eu estou te revelando essa autoridade. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero que você nessa noite se levante como um dominador. Aleluia. Aquele que veio para dominar o teu trabalho, aquele que veio para dominar o lugar onde você mora, para dominar esta nação. Porque tudo isso aqui está debaixo dos nossos pés. Como eu preguei a última vez. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Então hoje, eu quero que você saia daqui como aquele que vai sujeitar esta terra, que vai dominar esta terra. Você não espere o pastor dominar a terra. Você tem que dominar a terra, porque Deus te deu uma ordem para dominar e sujeitar esta terra. E você vai frutificar. Amém? Amém. Quando você domina a terra, você vai frutificar. Amém. Só não há fruto no nosso meio porque nós não dominamos aquilo que Deus ordenou que nós dominássemos. Verdade. Nós não sujeitamos as coisas debaixo dos nossos pés e não temos autoridade para dominar as coisas, por isso que as coisas não frutificam na tua vida particular e no meio onde você está. Então, para frutificar, eu preciso dominar. É uma lei espiritual. Por que você acha que os ricos, os milionários, eles ficam cada vez mais ricos? Porque eles dominaram a área onde eles estão. Verdade. Eles dominaram, sujeitaram, não, isso aqui é minha, é meu espaço, é meu lugar, eu sujeitei isso aqui, domino sobre ele, ele consegue frutificar aquele lugar onde ele está, por isso ele fica mais rico cada dia. E é por isso que a mentalidade da igreja, que foi criada dentro da igreja, é uma mentalidade de pedinte. Nós chegamos a Deus pedindo as coisas. Nós pedimos a Deus, Deus me dá isso, me dá aquilo. Querido, você tem toda a autonomia e autoridade dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para entrar diante de Deus, Aleluia. para tomar essas coisas diante de Deus, porque aquilo já foi preparado para você. Mas só que se você não sujeitar a tua vida, você não dominar o lugar onde você está, você não vai multiplicar, você não vai frutificar e não vai receber aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, querido. Nós precisamos entender que nós somos reis e sacerdotes sobre esta terra. Eu preciso entrar diante de Deus para requerer aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Amém. Querido, se você não fizer, Deus não vai fazer para você. Verdade. Deus prepara as coisas, Deus te deu as coisas, mas se você não toma a posse dessas coisas, Deus não vai poder tomar posse para você. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele segue a nuvem, amém? Amém. Quando a nuvem se move, o povo se movia. No Novo Testamento, se você não se move, Deus também não se move. Se você não faz, Deus também não vai fazer. Porque o rei que domina, o rei que sujeita a terra é você, não é Deus. Deus vai fazer isso através de você, mas se você fica parado e não sujeita, não domina, você não vai conseguir frutificar, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir ser rico nesta terra, você não vai viver o melhor dessa terra se você fica parado. Deus não vai fazer por você aquilo que Deus ordenou que você faça. Amém, verdade. Eu preciso entender esse princípio para que eu possa ter e usufruir da riqueza deste mundo, porque a riqueza deste mundo foi dada aos filhos de Deus. E as coisas
do mundo geral, do mundo e de toda a criação de Deus está esperando, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são os reis e sacerdotes que Deus instituiu e nos restaurou na cruz do Calvário para que pudéssemos ter autoridade e domínio sobre esse lugar, debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. Aleluia. Você nessa noite, você tem mais poder na tua carne, encarnado, do que você não estando encarnado. Sabia disso? Você é rei e sacerdote aqui. Mas se você desencarna, se você morre, você vai para o céu e você vira príncipe. Você já não é mais rei. Porque lá só tem lugar para um rei. Verdade. É só ele. Então Deus te instituiu como rei sobre esta terra. E há uma autoridade espiritual tremenda sobre a tua vida que o diabo jamais quer que você entenda. E você está entendendo nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Que quando você não entende que você é um rei, um sacerdote, você tem as chaves da vitória nas tuas mãos, a chave dos céus nas tuas mãos, e você começa a usar essa chave com inteligência e com sabedoria do alto, você vai ver que as portas que estão fechadas, você vai ver que as portas começarão a abrir. Não porque você é merecedor, mas porque te fizeram merecedor. E você está entendendo a autoridade que Deus depositou sobre a tua vida pelo Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo porque você é bom. Você tem o Espírito Santo porque Jesus ordenou que o Espírito Santo tivesse sobre aqueles que crescem nele, que acreditassem nele, que aceitassem ele, recebessem a posição do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te dá poder e autoridade dentro de uma visão que Deus planejou para a tua vida. É essa autoridade que Deus quer para a tua igreja, para a igreja. Aleluia. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja no geral, eu estou falando da igreja você. Porque você é a igreja de Deus, você é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está em pedaço nas vidas de cada um para que juntos formassem um corpo. Você é um corpo único e você é o corpo que está pleno de Deus sobre a tua vida. Amém. Quando nós estamos juntos, somos mais fortes. Mas quando estamos sozinhos, somos mais fortes ainda porque nós nos operamos debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós estamos todos juntos, nós sentimos a presença do Espírito. Mas quando estamos juntos, nós vivemos na presença do Espírito. Amém. Entenda uma coisa, querido. Você tem um lugar para dominar. Você não está nesse lugar, nesse Japão, para ser mais um. Você está nesse lugar para fazer a diferença. Aleluia. Uma coisa que eu pedi para Deus, sempre pedi para Deus, o dia que eu escutei um homem pela primeira vez, eu fui numa igreja evangélica, eu escutei um homem pregar com tanta autoridade, com tanto poder, na unção do Espírito, eu falei assim, dentro de mim, eu falei assim, eu quero isso para mim. Eu comecei a buscar e pedir a Deus, Deus me dá essas coisas. Mas quando Deus entendi que não era somente eu pedir, mas eu tinha que agir, eu comecei a fazer aquilo que eu tinha que caminhar e fazer para que eu pudesse conquistar aquilo. Amém. Eu sempre digo, se você quer ser diácono, faça o que o diácono faz, mesmo não sendo. Se você é diácono, quer ser presbítero, faça o que o presbítero faz. Se você quer ser pastor, sendo presbítero, quer ser pastor, faça o que o pastor faz. Porque Deus só pode dar alguma coisa para você quando você está fazendo e andando sobre aquilo que você quer. Verdade. Então, se você quer riqueza na tua vida, pega a chave, ordene no mundo espiritual, fale e peça e ordene no mundo espiritual o teu aumento de salário. Comece a trabalhar dessa maneira, querido. Querido, existe uma coisa que eu vou dar uma pincelada para você, mas eu quero deixar para a semana que vem, que você como rei, você tem legiões de anjos debaixo de você. Amém. Verdade. Que você dá ordem a esses anjos para que operem e trabalhem ao seu favor. Glória a Deus. Sabiam disso? Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Está vendo? Algumas pessoas sabiam. Então você pode falar. Você pode falar. Amém. Ordene. Fale em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero entrar no mundo espiritual, Pai. E a chave que o Senhor me deu de autoridade. E agora eu quero colocar aquele problema nas tuas mãos agora, Pai. Eu quero ordenar os anjos de guerra agora aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles venham lutar essa luta, que venham me trazer a vitória e trazer a resposta nas minhas mãos. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. Aleluia. Amém? Sim. Amém. Por que eles estão ao nosso redor? Porque nós somos autoridade sobre eles. Amém. Porque Verdade. nós somos reis, nós somos constituídos por Deus reis. É por isso que eles têm que proteger. Você já viu o presidente dos Estados Unidos sair sem a segurança dele? Você viu quantas pessoas envolve
Bolsonaro não foi atravessar uma rua em Brasília lá para fazer não sei o que, quebrou o protocolo. Então veio aquela multidão, aquele enxame de pessoas atrás dele ali protegendo. Assim é você. Amém. Você não vê essas coisas. Mas existe um exército de anjos ao redor de você, Amém. protegendo você, trabalhando para você. Que você não tem ideia do que você pode fazer se você estiver no lugar certo e no momento certo. E com a mentalidade certa. Amém. Com a tua mente bem esclarecida naquilo que Deus tem dado para a tua vida no livro de Gênesis capítulo 1. Porque todas as coisas estavam criadas ainda no mundo espiritual. Deixa eu andar um pouquinho aqui, senão não vai dar para mim, para você ter uma clareza melhor do que o Senhor tem para nós. Continua em Gênesis capítulo 2 aí. Amém. Veja só, uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto muito das traduções muito novas da Bíblia, que eles tiram palavras-chave importantes na linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje, eles tiraram a palavra-chave desse versículo, que ele muda o contexto de toda a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Na linguagem de hoje, eles tiraram a palavra exército. Diz... É exército? O meu tá? Não, tem algumas citadas, da Isabel não está. Tem algumas que dizem assim, assim os céus e a terra e todas as coisas que Deus fez foram acabadas. Então eles tiraram um sentido muito importante, porque quando nós falamos de rei, fala-se de exército. Quando nós falamos que Deus está constituindo reis e sacerdotes, fala que nós somos reis sobre uma autoridade e sobre nós existe um exército de anjos. E quando nós tiramos a palavra exército desse versículo, perde seu sentido. Amém? Amém. Verdade. Verdade? É verdade. Então a palavra exército é uma palavra-chave de toda a palavra de Deus nesse capítulo. Se você tira esta palavra do exército desse capítulo, você muda o sentido de tudo aquilo que Deus planejou. Entende? A palavra exército é fundamental nesse lugar. Se vai... Assim terminou a tradução de hoje, né? Quando tirou a palavra exército. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. Perdeu totalmente o sentido daquilo que Deus planejou para fazer. Então por isso que eu sempre falo para minha esposa sempre, mas tem tanta Bíblia nova em casa, está toda rasgada, mas é a tradução que eu me acostumei e que eu acho que chega mais perto do original daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém. Então a palavra exército é fundamental para entender o sentido de toda a palavra de Deus nesse capítulo. Porque até aqui, até o capítulo 2, tudo era bom diante de Deus. Amém. Então vamos seguir ali. 2:2, né? E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito. Então Deus descansou, Deus planejou, fez todas as coisas do mundo espiritual, mas ainda não estava concretamente feito. Não estava sido formado ainda. Agora vamos passar para a parte da formação, a hora que Deus coloca a mão na massa. Vamos dizer assim. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus tinha criado e fizera. O subtítulo aqui diz assim, a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus fez a terra e os céus. Toda planta no campo ainda não estava na terra. Amém? Vamos parar um pouquinho aqui. Onde é que estava a planta então? Se Deus, no capítulo 1, Deus já tinha criado todas as coisas. Entenderam agora? O que diz esse versículo? Toda planta do campo ainda não estava na terra. E toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra.
Se Deus tinha criado no capítulo 1, já tinha criado Adão, já tinha criado Eva, já tinha criado Adão, já tinha criado todas as árvores, toda a relva, tudo que Deus tinha preparado, já estava construído, já estava criado por Deus. Só que no capítulo 2 ele declara que ele ainda não havia plantado isso na terra, não estava sobre a terra. Por isso que eu falo para você, que eu afirmei para você, que todas as bênçãos que você precisa já estão preparadas para você no mundo espiritual. Amém. Amém. Deu para entender? Ficou mais claro agora? Amém. Amém? No capítulo 1, quando você começa a falar que as coisas estão no mundo espiritual, que não foram ainda para o mundo natural, você vê, mas quando chega no capítulo 2, as coisas encaixam. Amém? Amém. Então diz assim ali: e o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor formou Deus, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou sobre os seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas Deus já não havia criado Adão no primeiro capítulo? Pastor, que história é essa? Está entendendo agora? Deus cria todas as coisas primeiro no mundo espiritual. Todas as coisas que nós precisamos e todas as coisas que nós temos por herança, tudo já está no mundo espiritual feita. A tua saúde, a cura do teu corpo, a sua saúde já estão preparadas para você no mundo espiritual. Amém. Você não tem que conquistar, você tem que tomar posse, porque isso já é teu. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Aleluia. Aleluias. Amém. Então você vê que quando Deus preparou todas as coisas no começo, somente depois Deus constrói as coisas fisicamente, faz Adão do pó da terra, sopra sobre ele o espírito de vida, e ele veio a tornar-se alma vivente. Mas você vê que fisicamente a Eva ainda não havia sido criada. Eva não havia sido criada ainda. Mas Deus já tinha feito no capítulo 1, os dois. Amém. Porque ele falou que eu fiz macho e fêmea. E assim Deus os criou. Verdade. Então nós vamos um pouquinho mais para frente. Ainda no capítulo 2, tem como subtítulo Como Deus criou a mulher. Verso 18 em diante. Verso 18 em diante. Então disse, mas vamos pular um pouquinho, pastor. Amém. Vamos lá embaixo, lá no versículo 21. Amém. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. Amém? Amém. Então aqui nós podemos entender uma coisa. Aí começou já toda a criação. Deus formou o jardim do Éden, Deus formou o homem para lavrar a terra, para dominar sobre aquele lugar e todas as coisas. Porque quando Adão ele não podia dominar a terra se ele tivesse ainda em espírito. No capítulo 1 tudo estava no espírito de Deus. Então Adão ele não podia dominar a terra. É verdade. Adão não podia frutificar, Adão não podia dominar, Adão não podia conquistar, Adão não podia fazer nada porque ele estava em espírito. Quando Adão está em espírito, e quando Deus faz a criação da matéria, carne, e o espírito que Deus havia preparado para o homem entra naquela matéria e dá vida àquela matéria, significa que o espírito do homem encarna. Amém? Amém. Daí quando o homem, Adão, ele é feito a alma vivente, aquela lei, aquela ordem que Deus deu a ele lá na criação, no espírito, para ele crescer, multiplicar, sujeitar, dominar, começa a ter vigência. Por isso que o Espírito Santo me levou a entender uma coisa. Por que Deus não interveio quando Satanás tentou a Eva e Adão e Eva caíram no pecado? Porque Deus deu a ordem para que ele dominasse, para que ele sujeitasse.
Porque Deus estava aí em espírito. Como Deus havia dado uma lei, formado uma lei no mundo espiritual, e essa passa a ter vigência a partir do momento em que Adão se torna carne, Deus não pode fazer, intervir contra a lei que Ele mesmo estipulou. Verdade. Foi por isso que Deus não pôde intervir no momento em que Eva comeu do fruto e ofereceu a Adão e Adão comeu. Porque a autoridade sobre a terra foi dada ao homem. Estão entendendo? Amém. Eu acho que está sendo um pouquinho pesado. Não, Então, não. estamos levando um negócio bem, né? Aí nós entendemos uma coisa. Você veja que todas as coisas para fazer na terra precisam-se de um corpo. Amém? Amém. Para Deus fazer alguma coisa aqui na terra, Ele precisa do teu corpo. Se você faz, Deus faz. Se você para, Deus para. Só que tinha um outro lado da história que a Bíblia não mostra, mas tinha um outro orelhudo escutando essas coisas, chamado Satanás. Ele fala assim, se a lei que Deus estipulou fala que somente aquele que tem um corpo tem autoridade para fazer alguma coisa na terra, então significa que eu preciso de um corpo para seduzir Eva. Entendeu? Quem que ele pegou? A mais astuta. Se um corpo faz a diferença, vou pegar essa. Entra na serpente, convence a Eva e a coisa desanda. Aí você entende por que Deus também não pode intervir. Que ele entrasse na cobra. Que através da cobra, da serpente, ele pudesse estar enganando a Eva. Porque ele estava num corpo. Satanás ouviu o que Deus fez na criação. Que ele estipulou, ele instituiu uma lei. Que quando as pessoas estivessem no corpo, teria autonomia e autoridade para fazer as coisas acontecerem na terra. Aí, nós vamos correr um pouquinho, tinha mais coisa para nós comentar aqui, mas vamos correr um pouquinho para nós chegar como diz assim, no cume, no alto, no lugar mais alto que Deus quer nos levar nessa noite. Eu não sei se você já acha que está no alto mais alto. Não, tem um lugar mais alto ainda para você nessa noite. Amém. Amém? Amém. Aí nós vamos lá para o capítulo 3, depois da queda, no capítulo 3. E no versículo 15. Gênesis 3, capítulo 15. Aí você vai entender uma coisa muito importante aqui. Quando vocês acham que eu tomo um pouquinho d'água. Amém? Então diz assim ali no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Aí Deus falou assim, já que você fez isso, entrou na serpente, convenceu a Eva e Adão a fazerem o que fizeram, caíram da graça, pecaram contra Deus. Aí Deus falando, no capítulo 3, no versículo 15, ele já estava prometendo que Jesus viria em carne. Somente assim, Deus poderia desfazer as obras do diabo se ele estivesse em carne. Amém? Então foi por isso que Jesus teve que vir à terra, para desfazer as obras do diabo em carne. Porque se Jesus não estivesse na carne, não teria autoridade para fazer a remissão dos pecados. Não teria como eliminar aquilo que Satanás fez no começo. Porque ele precisava de uma carne. Ele precisava de um corpo. E o corpo foi Jesus.
O Cristo precisava vir à terra e ele precisava de um corpo. O corpo foi Jesus. Separemos? Vamos separar aqui. Jesus é o corpo que Cristo usou. Abra tua Bíblia em João, capítulo 1. 9 e 7. Prometo que já vou finalizar. Capítulo 1. Olha, aqui tem uma coisa que às vezes a gente lê e a gente não entende as coisas. Aqui diz assim, com calor aqui, meu Deus do céu. O Espírito Santo hoje está. Desde de manhã eu já estava ali atrás também. Aqui diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Deus. E o verbo era quem? Deus. Agora vai lá para o versículo 14. E o verbo se fez o quê? Carne. Habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que ele se fez? Porque para desfazer a obra que o diabo tinha feito no corpo da carne da serpente, Jesus precisava vir em carne. Para desfazer aquilo que Satanás havia feito lá no começo. Porque se não fosse dessa maneira, Jesus e Deus não teriam autonomia ou autoridade para chegar na terra e desfazer aquilo que Satanás havia feito. Então Jesus teve que descer em carne. Então eu digo para você, se você hoje está aqui, você é a maior autoridade de Deus sobre a face da terra, está sobre a tua vida. Amém. Amém. A maior autoridade, meu filho, igreja, entenda uma coisa, a pastora falou hoje que nós temos que conquistar o céu. A palavra de Deus e o Deus nos ensina, nós temos que conquistar a terra, porque o céu já é nosso. Amém? Não? Amém. O céu já é nosso, como Aleluia. filhos de Deus. Aleluia. Mas nós estamos na terra, e na terra nós temos que conquistar. Amém. Amém. Se Deus quisesse que você... Meu Jesus, será que eu falo isso? Será que eu entro por esse lado? Ai, Aleluia. Deus me dê sabedoria e dê sabedoria para você entender isso. Se Deus quisesse que você fosse povoar o céu, quando você se converteu e se transformou em nova criatura, Deus podia matar você e levar você para o céu. Você podia morrer naquele momento e levar para o céu. Se o propósito de Deus fosse povoar, voltar você à origem de onde você saiu, você aceitava Jesus, não é? Era nova criatura, você podia morrer. Agora me diga uma coisa, por que você não morreu naquele dia? Por que quando você está doente, Deus cura a tua enfermidade? Porque você tem um plano para realizar nesse lugar. Aleluia. Porque você em carne, você é a maior autoridade que Deus colocou sobre a face da terra. Você é um representante do céu. Aleluia. Você é um representante do reino dos céus nesse lugar. Então, você em carne, você é a maior autoridade sobre a face da terra. Não existe principado, não existe dominadores, não existe nada que possa impedir o governar das tuas mãos, se você tem esse entendimento no seu espírito. Aleluia. Aleluia. Não posso. É por isso que Deus trouxe essa palavra nessa noite. Para que você saia daqui hoje, não como um pedinte, mas como um rei e sacerdote sobre esta terra. Amém. Não importa o que você esteja passando dentro da tua fábrica, não importa como eles te tratam dentro da tua fábrica, porque eles não têm entendimento de quem você é. Mas você sabe quem você é em Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Então você tem que começar a ordenar no mundo espiritual, para que você possa governar o lugar onde você está. É a mesma coisa que quando foram, me ajuda aí pastor, eu esqueci o nome do cara, Eliseu e Geazi. Eliseu estava dormindo, Geazi abre a porta da cabana, do lugar onde eles estão, ele olha aquele exército em volta do inimigo, ele entrou em desespero. Aí Eliseu, Deitado. falou assim, meu pai, abre os olhos dele. E quando isso acontece, ele vê que o exército estava com ele, era maior ainda. Então vocês têm esse exército a seu favor. Amém. Aleluia. O trabalho dos anjos
Não foi somente no Antigo Testamento, eles continuam ainda servindo a tua vida. Glória a Deus. Eles estão aqui para nos servir. Eles estão aqui para nos ajudar. Eles estão aqui para nos ministrar. Eles estão aqui. Então, como você tem essa autoridade agora, você tem esse conhecimento, que foi esclarecido na tua mente quem você é e a autoridade que você tem que orar, a tua oração tem que mudar. Eu comecei a entender isso essa semana, as 2 semanas, 3 semanas atrás, e a minha oração mudou. Em consequência dessa mudança, já tive resultado. Amém. Só que eu não posso contar esse resultado, porque o resultado é parte de uma bênção maior. Quando a bênção se concretizar, aí nós teremos autoridade, nós teremos autonomia para contar toda a bênção que Deus está fazendo Glória a Deus. pela mudança de mente. Por isso que em Romanos 12, ele fala que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Amém. Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade de viver cada dia. Eu tenho que viver hoje, ganhar o hoje, para viver o dia da manhã, viver o dia da manhã, para ganhar o dia da manhã. E Deus está te dando autonomia, autoridade nessa noite, conhecimento, esclarecimento das coisas espirituais, para que você tenha uma vida de vitória. Amém. Amém. Aleluia. Nós não somos mendigos, nós não somos pedintes. Se uma pessoa que pediu para Cristo uma bênção, ele falou assim, que até os cães se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores, imagine nós. Se aquela mulher que estava pedindo uma migalha para Cristo foi abençoada com o seu milagre, imagine nós como filhos de Deus, restaurados, Aleluia. renovados, transformados diante de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, saia daqui isso bem claro, talvez eu seja até um pouquinho repetitivo, mas eu quero que fique gravado no teu espírito que você tem uma autoridade tremenda nas tuas mãos. Aleluia. O inimigo, ele não queria que você soubesse disso, porque ele tem pavor, medo de quando as leis espirituais de Deus estão sendo esclarecidas no meio do povo de Deus. Verdade. Amém. Porque quando isso está esclarecido, você vai ter autoridade, autonomia Aleluia. para fazer as coisas acontecerem. Glória a E Deus. por mais que se levante, quem se levante contra você, você vai estar firme no propósito de Deus para a tua vida. Amém. Amém? Amém. Eu quero que você se levante nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Amém? Eu quero que você tome essa chave, que Deus hoje te deu uma chave poderosa de entendimento na tua vida. Eu quero que você comece a usar essa chave nas suas orações. Eu quero que você comece a pedir a Deus que te dê discernimento nas coisas espirituais para que você possa ordenar sobre essas coisas no mundo natural. Amém? Amém. E declarar e ter clareza na tua vida que todas as coisas que você precisa já estão em Deus. E todas as bênçãos que Deus preparou para nós estão inseridas em Cristo. E se você tem Cristo, você tem direito dessas coisas, porque é herança tua. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nesta noite te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, te exaltamos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Pai amado, nesta noite nós repreendemos toda ave de rapina, Senhor amado, que vem tirar o entendimento e a palavra lançada, Senhor amado, nos corações aqui neste lugar. Eu declaro, Senhor amado, que aqui nasce uma nação de vitória, uma nação vitoriosa, uma nação grandiosa, uma nação que veio para conquistar, uma nação que veio para despojar os inimigos. Pai amado, aqui desse lugar nasce uma nação nesta noite que veio para conquistar esta nação japonesa, Pai. Esse lugar aqui agora, ó Pai, está dominado por reis e sacerdotes, ó Deus. Reis que vieram para reinar em seu nome, reis que vieram para dominar em seu nome. Deus, reis que vieram aqui, ó Pai amado, nesta nação, para despojar todo o principado que opera sobre este lugar, sobre esta nação. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos a autoridade máxima sobre esta terra. Senhor amado, ungido e abençoado pelas Tuas mãos. Diante de Ti, Senhor amado, nós colocamos esta igreja nesta noite. Que cada vida desta noite, Deus amado, seja coberta pelo Teu sangue poderoso. Pai amado, que os Teus anjos, Senhor amado, dupliquem, Senhor amado, ao redor dos Teus filhos, ó Pai. Que todos eles comecem a trabalhar agora, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em favor dos pedidos e das necessidades dos Teus filhos, dos Teus reis que o Senhor se instruiu sobre esta nação. Pai amado, nesta noite, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha permear cada coração, cada espírito que está aqui nesse lugar.
Que a unção, Senhor amado, comece a fluir sobre a vida desses teus filhos, ó Pai. Que tudo que colocar nas suas mãos nessa noite, nós declaramos prosperidade. Pai amado, onde colocar a planta dos seus pés, eles sejam donos daquele lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, ó Deus, agora que estejam travadas no mundo espiritual, nós abrimos, Senhor amado, com as chaves que o Senhor tem nos deixado e declaramos a vitória sobre a vida da tua igreja. Nós declaramos vitória sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos, Senhor amado, que toda luta que eles têm lutado com as suas forças, deixe, Pai, que os anjos comecem a lutar e a prosperar as suas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os anjos dos céus agora tragam resposta, Senhor amado, a orações, ó Deus, que têm sido feitas pelos teus filhos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos essa noite uma igreja vitoriosa para a glória do teu santo e poderoso nome, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar assento. Eu quero pedir perdão para a igreja que nós passamos um pouquinho do horário, né? Mas que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, que a sua mente seja guardada, o teu coração seja guardado, que o teu espírito seja guardado essa noite. Eu sei que haverão represálias no mundo espiritual, isso é corriqueiro, né? Cada vez que nós tocamos em alguma coisa no mundo espiritual que vai fazer com que você comece a caminhar em cima de uma verdade, em cima daquilo que Deus planejou na tua vida, o inimigo ele vai se levantar. Mas só que quando ele se levanta para cair, porque nós temos um entendimento que eu quero passar para vocês antes de fechar. Cristo, quando morreu na cruz, ele despojou todas as coisas, todo principado e todo dominador, todas as coisas foram expostos publicamente, porque Jesus venceu eles na cruz. Eles estão soltos por aí, mas eles já são derrotados. E se o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, nós declaramos que eles continuem derrotados sobre a tua vida, sobre a vida da igreja e sobre as nossas vidas. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas nessa noite, que os anjos protejam nossas vidas, porque nós vamos precisar. Virão lutas, virão batalhas, mas eu quero declarar nessa noite a vitória sobre todas elas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe essa vida. Quero passar para o pastor. Amém. Deixa eu só finalizar. Nós só deixamos essas armas, né, que nós temos, essa autoridade cair, realmente quando nós não entendemos que nós somos em Deus. Então a falta de identidade, ela é essencial nas nossas vidas. Não é isso, né? É o contrário, na verdade. A identidade é essencial nas nossas vidas. Quando nós não temos ela, o que acontece? O diabo brinca. Ele sopra, ele fala para nós o que nós somos, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer falar, e a gente acredita nisso. Isso é uma mentira, né? A pastora Thalita Pereira, ela tem pregado muito sobre identidade, né? Sobre identidade, e quando nós entendemos quem nós somos em Deus, ninguém para a gente. Ninguém para a igreja mais, né? O Brasil, ele teve esse evento lá, o Descende, esse fim de semana, e a igreja tem se despertado nesses dias, porque ela tem entendido a força que há nela, né? Então que nós possamos mesmo buscar isso nesses dias, essa identidade de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E o pastor não passou do horário não, o culto acaba 9h30, tá tudo certo. Tem 10 ainda, dá pra acontecer muita coisa. Amado, amém, glória a Deus, por isso, palavra poderosa, não, tremenda, amém. Chacoalha a gente, né? Não sei você, eu pelo menos fico chacoalhadinho aqui. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Quem acha que sabe tudo se engana, não sabe nada. Todo dia a gente aprende um pouco. E dentro de tudo isso que foi pregado, irmãos, né? Esteja aqui semana que vem, você que esteve aqui hoje, guarda no seu coração essa palavra, né? Acredito que Deus ainda vai fazer muita coisa, vai mover muita coisa. E é o que o pastor Célio falou, quando os nossos olhos começam a ser abertos, né? Eu fiquei muito feliz de ver hoje aqui que todo mundo está com Bíblia de papel. Fiquei feliz, de verdade, hein? Só de não ver a igreja mexendo no celular para caçar a Bíblia, o pastor ficou nota 10 aí para vocês. Amém? Amém? O pastor tem falado a respeito, não que seja errado, amém? Nós entendemos até a questão tecnológica, entendemos que o mundo está avançando, né? E é benção ter uma Bíbliazinha no celular. Eu particularmente não tenho, não gosto de Bíblia no celular.